Olá, meu nome é Maurício Hernandes e hoje vou abordar qual é o projeto certo a se realizar, se é a estratégia ou o plano de recuperação judicial. Para quem não conhece esse setor, o plano de recuperação judicial é desenvolvido por equipes extremamente especializadas no tema. Com ele, é possível traçar um caminho mais ou menos previsível de retomada da empresa no mercado, honrando com as responsabilidades em aberto. Embora o termo usado na Lei 11.101 de 2005 seja plano de recuperação judicial, o certo é fazer mais do que isso, tanto pela empresa quanto pelos credores. Vou explicar com detalhes a razão de ser essencial criar uma estratégia de recuperação judicial para mudar os rumos do negócio no mercado. Mas o que é, de fato, retirar uma empresa de uma crise? E qual a razão de fazermos isso através de uma estratégia e não de um plano? Vou usar como base o trabalho do Roger Martin, que é uma referência internacional em estratégia empresarial, já tendo prestado consultoria para empresas como Procter & Gamble, Lego e Ford. E, gente, não estou falando de planejamento estratégico, que é uma expressão que simplesmente mistura duas coisas diferentes. Ter vários planos é legal, mas sem uma estratégia que os coordene, você provavelmente estará encaminhando sua empresa em recuperação judicial para a falência. Aliás, é comum que a empresa precise da recuperação judicial em razão de possuir diversos planos, mas sem nenhuma estratégia que os justifiquem ou coordenem. Vamos falar sobre o tema em alguns tópicos. O que é estratégia no contexto empresarial? Por que o foco em planejamento na recuperação judicial? Um exemplo de estratégia empresarial e estratégia de recuperação judicial. Mas afinal, o que é estratégia no contexto empresarial? Vamos falar um pouco sobre isso, principalmente no que for vinculado ao desenvolvimento de planos de recuperação judicial, que é o foco de hoje. O serviço de recuperação de empresas em crise, meus amigos e amigas, não é um esporte para os fracos. E cada detalhe separa o bom profissional do excelente. O advogado empresarial e, na verdade, qualquer profissional do setor privado precisam entender o que é estratégia de fato com profundidade. O termo estratégia vem do grego strategia, que é a arte do líder de tropa, o ofício do general ou comandante. Em termos empresariais, estratégia é um conjunto integrado de escolhas que posicionam a empresa em um campo de atuação ou mercado bem definido, de uma forma que ela saia ganhando. Por isso, estratégia vem sempre com uma teoria por trás, que fundamenta as suas razões e decisões. Afinal, você tem que ter uma razão para buscar se posicionar em um campo de atuação ao invés de em outro. Ou seja, como estar naquele plano de atuação fará com que sua empresa atenda melhor determinado mercado consumidor e qual é o efeito prático esperado desse posicionamento. Essa teoria, formada por um conjunto de hipóteses e entendimentos, precisa ser coerente e realizável, de modo que a estratégia encontre eco ou tração no mercado. Tração de mercado é quando a empresa supre com eficiência os desejos e vontades de determinado setor, o que se traduz em lucratividade, necessária para recuperar a empresa. O advogado especializado na área de recuperação judicial vai precisar de muita clareza no desenvolvimento de uma estratégia empresarial delineada para o plano de recuperação de cada negócio. É importante colocar que, por si só, um plano não requer coerência com a realidade ou com a estratégia da empresa, constituído apenas por metas objetivas a realizar. Por isso,
é tão mais fácil e confortável simplesmente estabelecer algumas realizações a se cumprir sem que precisem compor um projeto organizado de sucesso nos negócios. Nesse sentido, que é muito comum durante o desenvolvimento do plano de recuperação judicial, a equipe especializada perceber que cada setor da empresa quer algo diferente. Então, por exemplo, o setor de produção quer construir uma nova planta industrial ou comprar um novo maquinário com foco em reduzir custos e ganhar competitividade. E o setor de marketing quer criar uma nova marca, de forma a lançar uma linha de produtos para um setor diferente, que ampliará o mercado consumidor da empresa. Ou seja, é bem normal que, quando a equipe especializada no desenvolvimento do plano de recuperação judicial chega em cena, já exista uma lista de planos ou projetos de curto prazo. Essa lista não necessariamente tem uma coerência interna ou uma estratégia que apresente uma forma estruturada pela qual ela vai recuperar a empresa e evitar a falência. São projetos separados ou paralelos que muitas vezes não são baseados no mercado e suas tendências. A questão é que a empresa recuperanda não existe no vácuo, não é? Por isso, um trabalho completo de recuperação judicial de uma empresa requer uma abordagem muito profunda de cenário. Você quer criar uma sinfonia, não apenas entoar uma nota, e para isso, muito trabalho deverá ser feito. Se é com uma estratégia que empresas conseguem delinear um caminho de retomada financeira, por que o foco em planejamento na recuperação judicial é tão comum? Uma empresa em crise precisa mudar, de alguma maneira e com consistência, seu modelo de trabalho, pois não é fazendo a mesma coisa que alcançamos resultados diferentes. Ou seja, é muitas vezes necessário um investimento em mudar de caminho, um redirecionamento de esforços. A situação financeira não está boa e por essa razão a empresa entrou em recuperação judicial, de forma que ela precisa de uma mudança paradigmática de rumo. Para essa mudança ser efetivada, o advogado empresarial e a equipe especializada em recuperação judicial saberão que precisam desenvolver uma estratégia e não um plano de recuperação judicial. Obviamente, um plano tende a ser mais confortável para o gestor e para as equipes envolvidas. Estou falando do pessoal que está ali, no dia a dia, lidando com o estresse da crise, buscando manter a empresa e os empregos envolvidos, enquanto avaliam indicadores-chave. Para você que é gestor, esse não é um período fácil. E qual é a razão dos planos serem mais confortáveis? Eles vão ter mais relação com os recursos que você vai empregar neles. Então, por exemplo, você vai construir uma nova planta industrial, comprar um maquinário melhor, ou mesmo criar uma nova marca. Essas são coisas que estão na esfera do custo dos negócios. Mas quem controla os custos? Quem é o consumidor de seus custos? Você, gestor, é o consumidor de seus custos. Você que decide qual escritório vai alugar, quantas pessoas vai ter trabalhando na empresa, que matéria-prima vai comprar e em qual quantidade, e qual maquinário vai adquirir. Mas por que essas escolhas são mais confortáveis? Porque você controla os fatores envolvidos em um plano. Você decide aspectos que são objetivamente realizáveis e os coloca em um papel. Na estratégia, por outro lado, tudo depende de resultados que não controlamos e premissas em relação às quais não temos como ter certeza. Ela busca uma evolução competitiva que, no caso de uma recuperação judicial, retire a empresa da situação de risco econômico e financeiro na qual se encontra. Isso envolve consumidores que queiram seus produtos ou serviços, o suficiente
para pagar por eles e com margens de lucro que sejam saudáveis para o negócio. E essa vontade tem que ser a tal ponto que seja alcançada não só a lucratividade, mas em volume que permita pagar os passivos em aberto. Esse é o objetivo imediato da recuperação judicial, mas no médio e longo prazo você quer ressignificar a empresa para que seu futuro seja brilhante. O complicado é que você, empresário ou gestor, não controla o seu consumidor. São os consumidores que decidem o que fazem com o tempo e com seus recursos. O empresário, os gestores, a equipe especializada na análise de viabilidade ou no plano de recuperação judicial, portanto, não possuem controle sobre a demanda do mercado. Isso quer dizer que a equipe especializada precisa formatar uma estratégia que conterá uma ou mais hipóteses. Essas hipóteses vão dizer algo do tipo: isso é o que acreditamos que irá acontecer. Nós não podemos provar e não podemos garantir o resultado, mas é o que queremos que aconteça e é o que acreditamos que acontecerá em razão desses indicadores. Por isso, é muito mais fácil fazer um simples plano de recuperação judicial. É muito mais simples não criar uma teoria que fundamente uma estratégia que alicerce seus projetos de retomada. Você vai simplesmente dizer que vai criar uma planta industrial e muitos clientes vão surgir com essa economia de escala. Ou talvez você vai investir em mais gente no setor comercial e essas pessoas vão vender mais e tudo vai ficar muito bem, obrigado. Mas você quer criar uma estratégia e não um plano de recuperação judicial, de forma a mudar os rumos do negócio estruturalmente. Os credores da empresa, muito provavelmente, vão receber menos do que lhes era devido, em razão da recuperação. Então, a recuperanda precisa se esforçar para demonstrar para esses credores que criou uma estratégia sólida para arcar com suas obrigações. Eles vão receber menos, de forma que querem segurança sobre esse valor e sobre o prazo de pagamento. Um projeto sólido é fundamental para a aprovação do plano de recuperação judicial. Isso nunca foi tão importante quanto agora, que temos a possibilidade do plano alternativo. Não vou falar de casos de clientes, já que ninguém gosta de um advogado que fala demais, mas resolvi apresentar um exemplo de estratégia empresarial fornecido pelo Roger Martin. Tinha uma minúscula empresa de transporte aéreo do Texas, chamada Southwest, que criou um foco muito objetivo em um resultado. Eles tinham uma teoria de que precisavam, na verdade, concorrer com um preço um pouco superior ao de uma passagem de ônibus. Na época, todas as empresas aéreas dos Estados Unidos utilizavam o sistema Hub and Spoke, que é uma forma de otimização de topologia de transportes. Nela, há uma estrutura de encaminhamento de passageiros entre hubs centrais para a sua redistribuição ao destino final. A Southwest, então, passou a só voar de ponto a ponto, pois as aeronaves não ficariam muito tempo paradas com a reorganização dos passageiros. Afinal, a empresa só ganhava dinheiro com os aviões em voo. Resolveu utilizar apenas aviões 737, de forma que todas as plataformas de acesso tivessem um padrão único, a tripulação um treinamento único e os sistemas possuíssem uniformidade. Além disso, não haveria alimentação dentro do voo, pois iriam se especializar em trajetos curtos. Não aceitariam agenciamento por agentes de viagens, incentivando reservas apenas na plataforma da empresa, de forma a ficar mais barato para todos. A estratégia da Southwest foi ter um custo substancialmente menor do que todas as concorrentes, permitindo a entrega de um serviço a um preço muito menor. Como ela tinha uma estratégia para ter sucesso no setor, ela cresceu cada vez mais,
até se tornar a empresa que transporta mais milhagens de passageiros dos Estados Unidos. As concorrentes só estavam concorrendo para participar no mercado, analisando apenas como fazer esta ou aquela coisa mais barata, ou este ou aquele atendimento melhor. A Southwest chegou com um modelo para lidar com as dificuldades do setor como um todo, criando uma estratégia para suceder no mercado. Ela teve que criar uma teoria, supondo coisas diferentes sobre o setor, mas havia uma estratégia sólida ao fundo que a levou ao sucesso. Mas quais perguntas serão efetivamente respondidas em uma estratégia de recuperação judicial e como essa metodologia engrandece o plano previsto no artigo 53 da Lei 11.101 de 2005? Estratégia é uma questão de escolha e a gestão da empresa precisa estar preparada para, junto da equipe especializada, enfrentar a difícil tarefa à frente. A primeira análise certamente se debruçará sobre as razões da crise, tanto diretas quanto indiretas. Elas vão ajudar a alimentar as premissas que formarão a estratégia de retomada. A recuperanda precisa assumir a tarefa de utilizar essa oportunidade que o mercado está fornecendo para mudar suas perspectivas futuras. Seguindo o trabalho do Dr. Roger Martin, citado no início desse vídeo, vamos precisar, dentro de um modelo coerente de estratégia, responder algumas perguntas. Qual é a aspiração de vitória da empresa? Ou seja, como deve parecer o sucesso? Para definir as aspirações da recuperação judicial, é essencial refletir sobre o mercado no qual a empresa está, de forma a entender melhor seus consumidores e concorrentes. Muito empresário ou gestor vai falar sobre a linha de produtos ou serviços que a recuperanda disponibiliza no mercado. No entanto, o essencial é entender o valor subjacente ao que a empresa oferece. Em que mercado ela vai concorrer? Aqui se identifica a dimensão de onde a empresa concorrerá especificamente, seja ao nível geográfico, de segmento de indústria, de consumidores, produtos, etc. Não é possível criar uma estratégia sem a escolha de onde será o campo no qual concorrer. Pois se tudo é uma prioridade, é em razão de, na verdade, nada ser uma prioridade. Tente aqui encontrar espaços no mercado onde a empresa pode investir a partir de direções inesperadas, nas linhas de menor resistência. Como terá sucesso? Vamos definir aqui o que a empresa fará para vencer naquele mercado que ela escolheu competir. Em uma percepção mais ampla, será muitas vezes uma escolha entre ser o player que oferece o custo baixo ou algum tipo de elemento diferenciador. Líderes de mercado em custo podem se basear em fornecedores, design, produção, distribuição, entre outros. Líderes em diferencial podem basear um custo premium em sua marca, qualidade ou um tipo específico de serviço, por exemplo. Não há uma resposta única nem certa para cada situação, mas cada abordagem deverá ser extremamente fiel ao modelo adotado. O ponto mais importante é como surpreender ou agradar os clientes do mercado no qual a empresa decidiu investir. Que capacidades a empresa utilizará? Ou seja, quais capacidades são necessárias para empregar o modelo de estratégia escolhido no mercado identificado pela empresa como o mais adequado para se concorrer? Podemos aqui desenvolver um mapa visual sistemático das atividades mais importantes que deverão ser desenvolvidas com regularidade. Esse mapa deve se mostrar realizável, distintivo e defensável quanto à viabilização do sucesso da empresa recuperando.
Com a identificação dessas potencialidades necessárias, a empresa saberá aplicar recursos no que é realmente importante. Poderá ter que treinar pessoal, desenvolver alguma capacidade, investir em recursos ou sistemas adicionais, entre outros. Que sistemas de gestão serão empregados? Esse é um ponto muitas vezes deixado de lado, e isso é natural. Para quem não conhece esse esporte de tirar empresas da crise, é um tal de apagar incêndio que realmente é difícil ter tempo para tudo. Por isso, muitas vezes a gestão formula uma estratégia e então divulga os pontos centrais para o resto da empresa, esperando ação rápida e bem definida. No entanto, para formar as capacidades necessárias para ter sucesso, ela precisa de sistemas que as viabilizem e as mantenham, sem complicar dentro do possível a dinâmica de trabalho. Esses sistemas precisam ser constantemente trabalhados, seja para que melhorem, seja para que a gestão possa avaliar a concretude das capacidades necessárias. Os sistemas vão medir também como a empresa está na realização dos objetivos definidos, dentro do cronograma estabelecido. São eles que vão fundamentar alterações estratégicas que se mostrem necessárias no percurso de recuperação da empresa. Gostou desse vídeo sobre estratégia ou plano de recuperação judicial? Compartilhe, fale de sua experiência no assunto e comente o que achou. O artigo na íntegra você encontra em nosso blog com referências e citações. O link estará abaixo na descrição. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas e novos vídeos sobre o direito empresarial e a prática do escritório de advocacia empresarial. Obrigado.